Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 4 do nosso curso de História Política do Brasil. E essa aula 4, cujo título é Transição e Independência, recobrindo um período de 1808 até 1822, ela diz respeito a um período mais curto do que os períodos que nós trabalhamos até aqui em aulas anteriores, mas é um período de intensidade, é um período de muitas modificações. E é um período que habitualmente, nos manuais de história, nos livros didáticos, é chamado de período joanino na história brasileira, que começa com a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, de Portugal para o Brasil, e é um interregno, ou é uma abertura de caminho para a nossa independência. Esse é um processo mais complexo, é um processo que enseja por si mesmo também uma série de reflexões importantes. Nós temos que olhar também o panorama geral do mundo naquele momento para entender como é que determinados eventos históricos que nos determinam aqui vão acontecer, como, por quê, como é que isso vai se dar. Como é que vai se dar isso que um intelectual brasileiro do fim do século XIX, chamado Silvio Romero, chama de inversão brasileira, né? Inversão brasileira no sentido de que a colônia virou metrópole, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro, que era a sede do governo colonial, a sede da administração colonial, já desde 1763, acaba se tornando a capital daquilo que virá a ser em 1815, já pouco depois chamado de Reino Unido. Mas qual Reino Unido? A Grã-Bretanha? Não, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Que é uma territorialidade, um território mais ao sul de Portugal, na época chamado assim em separado. Então, a gente tem um processo de independência no Brasil, de independência que é muito peculiar, é muito diferente da independência dos Estados Unidos, é muito diferente das independências que ocorreram aqui na América Espanhola, é um processo um pouco mais pitoresco, né? Eu já havia mencionado isso antes, mas nós vamos agora aqui aprofundar um pouco mais. Há uma série de transformações no mundo nesse momento, né? Sobretudo na passagem do século XVIII para o século XIX, transformações até de ordem econômica, transformações decorrentes da chamada habitualmente revolução industrial que ocorre na Inglaterra, a gente tem as ideias liberais passando a predominar, a gente tem o liberalismo econômico passando a predominar como doutrina, e aí já não há mais espaço também para os protecionismos econômicos, para os pactos coloniais, para os monopólios, para tudo aquilo que marcou a etapa anterior da economia mundial, ou do capitalismo, se vocês preferirem, que a gente chama de mercantilismo, né, assim genericamente, sobre o qual nós falamos nas aulas anteriores. Os exclusivismos, né, os exclusivos comerciais já não têm mais lugar em um mundo em que o liberalismo econômico preconizava liberdade de mercados, liberdades de luta concorrencial e tudo mais. E essas ideias liberais também incidem sobre a política, com eventos como a independência dos Estados Unidos, antes disso, até bem antes com a Revolução Inglesa, e mais ao fim do século XVIII com a Revolução Francesa, as ideias liberais vão dar também uma ideia da importância das constituições, né, da derrocada dos absolutismos, da constitucionalização dos países, dos regimes políticos e tal. Nós tivemos uma experiência que foi a chamada Era Pombalina, que estabeleceu uma administração mais racional na segunda metade do século XVIII, né, em Portugal e, por conseguinte, no Brasil, embora mantivesse o absolutismo, né? Embora fosse um déspota esclarecido, influenciado por ideias liberais e iluministas, manteve-se, mesmo na Era Pombalina, um absolutismo que se agravou mais com a viradeira da rainha Dona Maria, né? Que substitui Pombal, como nós vimos na aula anterior. Bom, e nós temos também algo chamado Era Napoleônica, né? Em 1799, Napoleão Bonaparte tomou o poder na França, 10 anos após a Revolução Francesa, e Napoleão tem pretensões expansionistas, quer dominar a Europa, quer dominar o mundo, não consegue vencer a Inglaterra e determina o chamado bloqueio continental, quer dizer, países da Europa continental não podem ter relações comerciais com a Inglaterra, senão sofrerão represálias de minha parte. E Portugal não podia obedecer a essa determinação de bloqueio que Napoleão impôs, porque nós vimos, havia aquele Tratado de Methuen, havia toda uma subordinação econômica de Portugal em relação à Inglaterra. Portugal não podia prescindir desse tipo de relação. Então,
Portugal continuou comercializando com a Inglaterra, o que fez com que Napoleão invadisse Portugal, ocupasse Portugal, primeiramente a Espanha, a Península Ibérica em geral, né? Portugal acaba sendo ocupada pelas forças napoleônicas, pelo general Junot, né? Um dos generais mais importantes de Napoleão, e Dom João VI resolve então fugir. Há também uma grande dubiedade, né? Quer dizer, ele se acovardou, ele transfere a corte para o Brasil, ele foge de Lisboa, ele foge de Napoleão, ao invés de ter lutado, né? Comandado do seu povo português contra Napoleão, né? Há várias formas de a gente pensar isso historicamente também, mas o fato concreto e consumado é que a corte se transfere para o Brasil em 1808 em 14 navios escoltados pela Inglaterra, a Inglaterra escoltando a corte portuguesa, toda a família real portuguesa, a Dona Maria, né, que estava doente, adoecida mentalmente, e Dom João VI já príncipe regente, né? Dom João VI se torna rei só mais tarde, né? Com a morte da Dona Maria, ele será príncipe regente aqui nesse momento, e todos os ministros, a alta nobreza, né, 14 navios trazendo a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Antes há uma parada na Bahia, onde Dom João VI já assina tratados com a Inglaterra, né, tratados de navegação, tratados de aliança e amizade, enfim, né, sobre os quais nós podemos falar um pouquinho mais adiante, né? Bom, nesse período que a gente chama de Era Joanina, nesse período de transição, né, de 1808 em diante, acontecem algumas transformações interessantes aqui no Brasil. Toda uma política de imigração, nós temos a chegada de imigrantes europeus a partir daqui. Uma primeira experiência de imigração no Brasil são suíços que vão para o Rio de Janeiro, vão se estabelecer em Nova Friburgo, chegam germânicos, né, no Rio Grande do Sul já na década de 1820, tem toda uma política de imigração, de europeização que se estabelece aqui também por razões que nós podemos pensar, né? Há um interesse em povoamento, há um interesse em atrair mão de obra, há um interesse até em promover um embranquecimento da população, né? Também é um tópico importante para se pensar aí quanto à própria história brasileira, mas o fato é o seguinte, já em 1808, Dom João VI pensa em desenvolver o Brasil, já que o Brasil agora já não é meramente uma colônia. Então, já em 1808, a revogação daquele alvará de 1785, que proibia as indústrias e manufaturas, agora pode, mas não significa que nós tenhamos tido um surto industrial no Brasil. Durante o século XIX, nós veremos até no segundo reinado, na monarquia de Dom Pedro II, né, mais na segunda metade do século XIX, tentativas de industrializar o Brasil, projetos, acontecimentos nesse sentido muito incipientes, mas que não promovem uma industrialização generalizada aqui do país. Essa notícia da economia ela é importante para nós em alguma medida, né, se relacionando aí com outras coisas. Devemos lembrar somente que surto industrial de verdade no Brasil nós teremos em São Paulo, a partir de São Paulo, e especialmente no período da Primeira Guerra Mundial, isto é, já no século XX, já a partir de 1914, né? E é por causa exatamente dessa dimensão econômica, que já vinha também com a riqueza do café, com os capitais do café que financiam a indústria, é que São Paulo passará a ter a hegemonia política sobre o país que se demonstrará naquele período da chamada República Velha. Então, a consequência, né, da economia sobre a política é o que nos interessa aqui para o curso, né, para o interesse geral desse nosso curso aqui. Outra coisa importante, né, é que nós vimos que no Brasil colonial não poderia haver instituições de ensino superior, faculdades, universidades. Isso começa a mudar com a vinda da corte para cá. Se estabelece a escola médico-cirúrgica na Bahia também, logo da chegada de Dom João VI. Não poderia ter imprensa, jornais, prensa em geral, não podia existir isso no Brasil colonial. Agora, com Dom João VI aqui, com a corte aqui, com o Rio de Janeiro virando, né, capital do Império Português, isso é possível. Então se funda a imprensa régia no Rio de Janeiro, né, a gente já passa a ter jornais no Brasil. Vale a pena a gente olhar um pouco a história da imprensa brasileira. Eu citei anteriormente, numa aula anterior, o historiador Nelson Werneck Sodré, e nós temos dele a História Militar do Brasil, que eu mencionei, e nós temos dele também um outro livro chamado História da Imprensa no Brasil. É bem interessante pensarmos, assim, uma sugestão para vocês em Hipólito da Costa, né, considerado assim amplamente como o patrono da imprensa brasileira, toda a luta do Hipólito da Costa já no século XVIII para estabelecer imprensa no Brasil, numa época em que o pacto colonial proibia isso, né, em que a situação colonial aqui sobre o nosso país não permitia, né,
existência de imprensa. Agora, tudo isso muda. Por isso que se diz que esse período aqui é um período de abertura de caminho para a independência do país, né? A gente passa a ter coisas implantadas aqui que não existiam antes. Há uma missão francesa que vem para cá, isso é secundário, mas vale a pena mencionar, de arquitetos, de artistas, pintores, né? Jean-Baptiste Debré, o mais conhecido desse grupo, que vem retratar o Brasil, mas vem sobretudo urbanizar o Rio de Janeiro, embelezar o Rio de Janeiro, europeizar o Rio de Janeiro, né? Criar estruturas para que o Rio de Janeiro pudesse ter a envergadura de uma capital, né? De um Reino Unido e tal e coisa, né? Isso é importante aqui a gente mencionar. Bom, nós temos a aclamação de Dom João VI como rei apenas em 1818, ele já estava aqui no Brasil desde 1808, então ele passa 10 anos aqui no Brasil como príncipe regente, e com a morte da sua mãe, Dona Maria, ele passa a ser rei, né? Então, em 1818, ele coloca, né, a coroa na cabeça, né, segura ali o cetro na mão e passa a ter esse título, né, passa a ocupar mais efetivamente o trono. Esse período não foi um período somente de avanços, de experiências, assim, de abertura de caminho para a emancipação do Brasil, foi um período também de determinadas contestações. Pernambuco é um centro de contestações na história brasileira. É muito interessante a gente olhar a história de Pernambuco e toda uma tradição de irredentismo, de insubordinação, né? Aí nossos irmãos e irmãs de Pernambuco têm toda uma trajetória de lutas na formação de Pernambuco que é muito bonita até em certo sentido, que vale a pena a gente observar, né? Desde a expulsão dos holandeses, que nós vimos em aulas anteriores, e aqui a gente vai ter também uma revolução pernambucana que já tem um caráter republicano em 1817. Por quê? Pernambuco, que tinha sido o espaço mais rico do Brasil durante aquele chamado, né, ciclo da cana, durante o Brasil açucareiro, Pernambuco agora se sente abandonado, quer dizer, quase 10 anos que a corte está aqui, se implantou no Rio de Janeiro, e para nós aqui, né, em Pernambuco, o que é que veio de melhoria, o que é que veio de modificações? Então, em linhas gerais, esse é o motivo da chamada Revolução Pernambucana. Dom João VI está governando aqui, houve a criação de uma constituinte, nós temos uma constituição, lembrando que eu falei minutos atrás aqui, já é uma época de constitucionalismos e tal, e é um momento em que, mais uma vez, ideias republicanas aparecem no Brasil. Já tinham aparecido na Inconfidência Mineira, né? Já tinham aparecido na Conjuração Baiana, agora nós temos na Revolução Pernambucana também o republicanismo aparecendo numa época de monarquia, né? Apesar dos pesares, apesar de o espírito de uma abertura maior na época, Dom João VI não deixa de ser um monarca absolutista, não deixa de haver esse caráter, né? E Pernambuco já está buscando o republicanismo. Em Portugal, depois da queda de Napoleão, há uma ingerência política muito grande de um marechal inglês, Beresford, né, que o povo português não aceita muito bem. E isso vai encaminhando também o período joanino para o seu final. O descontentamento popular em Portugal, o descontentamento de certos setores da sociedade portuguesa em relação a Dom João VI vai fazer com que Dom João VI, mais tarde, em 1821, tenha que ir para lá. Quer dizer, o povo português se sentia como? Abandonado pelo seu monarca, abandonado pelos seus governantes, pela sua família real, e agora sofrendo a ingerência de um marechal inglês com tendências autoritárias que está lá ditando as regras da condução do país pós-Napoleão, pós-invasão napoleônica. Isso é importante a gente mencionar. Voltando aqui para o caso brasileiro, logo que chega ao Brasil, Dom João VI, em represália à França, né, a invasão napoleônica sobre Portugal, ele invade a Guiana Francesa e acabará devolvendo a Guiana Francesa pós queda de Napoleão em 1818, né? Lembrando que Napoleão cai em 1815, acontece o Congresso de Viena, há uma série de restaurações monárquicas, de absolutismos na Europa, né, e tal e coisa. A gente tem que lembrar um pouco desse contexto também. E a tomada da província Cisplatina, atual República Oriental do Uruguai. Então, nem sempre o Rio Grande do Sul foi a província mais ao sul do Brasil, né? Houve um tempo, de 1816 até 1828, quando acontece sua independência, em que a província Cisplatina foi a porção mais meridional do Brasil, né? Devemos lembrar aqui que houve um colaboracionismo da Espanha quanto à invasão de Portugal por Napoleão.
né? Não vou dar detalhes sobre isso, não é tão importante, mas em represália também a Espanha, Dom João VI acaba dominando, invadindo a província cisplatina, que era uma possessão espanhola aqui na América. O importante disso veremos depois, na nossa aula sobre o reinado de Dom Pedro I, na nossa próxima aula. Há uma guerra de independência, há uma guerra da Cisplatina, há uma disputa entre Brasil e Argentina por esse território que enfraquecerá muito o governo, a imagem do governo, do reinado aqui de Dom Pedro I. Então é importante a gente mencionar isso en passant, por cima aqui nesse momento, que depois a gente vai aprofundar mais. Lá em Portugal, então, aquele descontentamento com Dom João VI chega a seu ápice em 1821 e acontece a chamada Revolução do Porto. Vocês já leram, talvez, nos livros didáticos, Revolução Liberal do Porto, nos manuais de história, Revolução Liberal do Porto, porque a burguesia lusitana quer fazer uma revolução contra Dom João VI, querem até derrubá-lo, querem até implantar um outro regime em Portugal. Agora, uma pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: essa revolução foi liberal? Liberal de fato, porque essa burguesia portuguesa, por um lado, defendia ideias liberais, né? Nós queremos comercializar, queremos enriquecer, queremos ter esse dinamismo que nos dê, que resulte para nós num poder econômico. Agora, essa mesma burguesia lusitana, portuguesa, queria o restabelecimento do Brasil como colônia. Queria a volta do Pacto Colonial. Lembrando, né, a principal fonte de captação de riquezas para Portugal e, por conseguinte, para essa burguesia portuguesa, por óbvio, era o Brasil. Então, é liberal em que sentido, né? Porque querem voltar a um patamar anterior de exclusivismos, de pactos e tal. Fica essa reflexão para nós aqui, né? Em Portugal, em 1821, como decorrência, né, dessas instabilidades políticas, da densidade daquele momento, também se estabelece uma Assembleia Constituinte. Dom João VI havia sinalizado apenas que faria uma Constituinte aqui, a partir do Brasil, né? Acaba não fazendo, acaba não chamando essa Constituinte. Dom Pedro I fará isso um pouco depois, mas é convocada uma Assembleia Constituinte lá em Portugal em 1821. E tem deputados brasileiros participando dessa Constituinte. 69 são eleitos, por quê? Porque é um Reino Unido, né? Portugal, Brasil, Algarves, a Constituição deveria valer para todo esse Reino Unido, então cada parte desse reino deveria ter seus representantes nessa Assembleia Constituinte. Dos 69 brasileiros eleitos para essa Constituinte lá em Lisboa, apenas 46 se apresentam, lutam até bravamente, há trabalhos historiográficos a respeito disso, sobre artigos também, né, livros, sobre a participação desses constituintes brasileiros lá, é um capítulo da nossa história que geralmente não é muito mencionado, mas vale a pena a gente lembrar, né, de gente que estava em Lisboa numa constituinte defendendo interesses do Brasil, né, no momento em que o Brasil ainda não estava independente. Curiosamente, né, por não terem suas reivindicações atendidas, em grande medida, esses constituintes brasileiros não assinam o documento, não assinam a Constituição que fica pronta em 1822, já depois da própria independência do Brasil, já depois, né, algum tempo depois do próprio Grito do Ipiranga aqui de Dom Pedro I. E aí o Brasil se encaminha aqui para a sua independência. Como é que se dá a independência do Brasil? Dom João VI já havia voltado para Portugal, deixa Dom Pedro I aqui como príncipe regente. Deixando seu filho como príncipe regente, há toda uma pressão das cortes, que é uma espécie de parlamento lá em Portugal, pela volta de Dom Pedro I para lá, para Lisboa, porque há um temor, de fato, de que ele proclame a independência do Brasil. Aqui no caso brasileiro, nós temos as elites econômicas do nosso país, claro, ainda não independente, não querendo a volta à situação anterior a 1808, não querendo a volta do Pacto Colonial. Por quê? Porque essa elite, como eu falei num momento anterior, numa aula anterior, já estava habituada com um grau maior de liberdade, inclusive de liberdade econômica, né? De comprar da Inglaterra diretamente, de vender sua produção também, não apenas para Portugal, de vender mais diretamente para a Inglaterra, de vender a preços melhores. Essa liberdade econômica que essa elite econômica, ou essas elites econômicas do Brasil aqui, não gostaria de perder. Então, há uma pressão sobre Dom Pedro I, há uma dupla pressão. A pressão das cortes de Lisboa para que ele retorne para lá, para que não aconteça a disrupção, para que não aconteça a independência, e há uma pressão interna aqui, né, que vai fazer com que Dom Pedro I fique aqui. A gente tem, em janeiro de 1822, o famoso Dia do Fico, né, um abaixo-assinado pedindo que ele não voltasse para
para Portugal. Essa história é muito rica. Como nós estamos aqui num curso mais básico, eu não vou entrar em detalhes, mas vale a pena que vocês busquem saber um pouco mais sobre isso, sobre a própria atuação de José Bonifácio de Andrada, sobre Dom Pedro I, nesse momento de costuras, de articulações políticas em favor da nossa independência, né, de tudo aquilo que Portugal estava fazendo, inclusive como ameaça de mandar tropas para cá, que as cortes lá insatisfeitas com a presença de Dom Pedro aqui continuada, né, estavam tomando medidas, né, para que o Brasil não fosse perdido como colônia, enfim, nesse jogo de tensões é que a nossa independência vai surgir, né? A partir daí, a gente vai ter o Grito do Ipiranga lá no dia 7 de setembro de 1822, lembrando que um pouco antes disso, Dom Pedro I já havia convocado uma Assembleia Constituinte aqui para o nosso país. Então isso é fundamental, isso aqui é mais importante, né, para a finalidade desse nosso curso, lembrando que essa Assembleia Constituinte, ela vai ser dissolvida depois em 1823, a gente vai ter uma Constituição outorgada em 1824, nós falaremos sobre isso na próxima aula. Como desfecho aqui, eu gostaria de colocar o seguinte para vocês, alguma reflexão que sempre pontua aqui o nosso trabalho. A independência do Brasil não foi um processo popular, não foi um processo de participação popular, foi uma decisão de cúpula, foi um processo que veio mais de cima. Assim como a proclamação da República no Brasil também será um processo sem muita participação popular também, quer dizer, o povo sempre assistindo mais passivamente, tentando compreender o que estava acontecendo aqui no país em momentos decisivos da nossa história. Então, por isso que a nossa independência acaba sendo assim tão peculiar em relação a outras independências no continente americano que tiveram a formação de exércitos populares para combater as tropas metropolitanas. Basta ver o exemplo de Simão Bolívar, de José de San Martín, dos libertadores da América que convocaram o povo a pegarem armas e lutar contra a condição colonial. É isso que eu gostaria de assinalar aqui, né? Por fim, não houve esse engajamento popular, não houve participação popular. Então a nossa história política é uma história política muito elitista, né? Muito elitista, em muitos momentos da nossa história, ou na maior parte da nossa história, sem a convocação do povo para tomada de decisões, para luta política propriamente dita, nem sequer no caso aqui da nossa independência. Vale essa reflexão e vale nós olharmos um pouquinho o Brasil independente, aquele país que fica independente. Como é esse país? Nós temos 3.700.000 habitantes, são dados da época, não são dados muito seguros, mas nos dão uma ideia do tamanho da população, que é uma população muito diminuta, quer dizer, né, pensem hoje na população somente da cidade de São Paulo, na população do Rio de Janeiro, né? Somente nessas cidades as populações são bem maiores do que a população total do Brasil aqui nesse momento, ainda que a população de indígenas nesse momento aqui não fosse contabilizada, né? Mas é claro que não deveria ser tão grande a ponto de dobrar, de multiplicar esse número aqui de 3.700.000 habitantes. E mais, 1.100.000, 1.140.000 habitantes no Brasil escravizados. Então vejam, quase metade da população brasileira escravizada. E para a gente fechar, a independência do Brasil, ela não foi tão pacífica assim quanto uma visão da história mais ingênua ou superficial possa tentar demonstrar para nós. No momento do Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I tinha o comando somente sobre as províncias de São Paulo, Rio e Minas. Mas outras províncias vão demorar mais para reconhecer, para aceitar a independência do Brasil. Sobretudo províncias em que havia elites econômicas portuguesas, elites comerciais, muito ligadas ao comércio diretamente com Portugal e que vão ver nessa independência um risco iminente para um prejuízo econômico. Então, nós temos aí o caso da Bahia, do Piauí, do Maranhão e do Pará nesse sentido, e nós temos ainda resistências na província cisplatina. Vai levar mais de um ano, é somente no segundo semestre de 1823, mais de um ano depois do Grito do Ipiranga, que Dom Pedro I terá o controle sobre todas as províncias que compunham o Brasil naquele momento. Houve lutas localizadas, então, provinciais, que a história local, que a história regional também pode nos mostrar. Sobretudo o caso da Bahia, né? É um pouco mais emblemático aqui nesse sentido e fica como sugestão que vocês pesquisem a respeito. Na nossa próxima aula, nós trabalharemos esse primeiro momento do Brasil independente. É um momento instável. Nós temos 2 períodos de 9 anos. Um equivalente ao primeiro reinado, instável o governo de Dom Pedro I, e nós temos também
o período regencial, que é também um período bastante instável. Dessa aula aqui de agora, dessa aula que nós estamos tendo aqui, eu queria que, se ficasse alguma coisa como síntese, que essa coisa fosse o seguinte, né? É com Dom João VI que nós temos a implantação daquilo que será a estrutura, de fato, do Estado brasileiro, né? Para uma história política do Brasil, ainda que seja um curso mais dinâmico e mais leve, isto é fundamental. Eu até coloco na ementa do curso, nas bibliografias, uma indicação de leitura a respeito disso. Então, confiram lá e aguardem a próxima aula e lá nos encontramos.